nós fizemos um trabalho bastante minucioso e diante de uma situação que, lembremos, apesar de dizer que numa revista que o Conselho Fiscal se absteve, né? O Conselho Fiscal nunca se absteve, né, em relação à questão das contas. Aliás, eu vou te dizer aqui para o plenário, para todos aqui do plenário, esse é o primeiro Conselho Fiscal que funciona nesse sindicato aqui. Esse é o primeiro Conselho Fiscal que está funcionando, porque se tivesse funcionado os anteriores, nós não teríamos auditoria em 2012 e nós não teríamos auditoria em 2012 agora. Tá? Então esse é o primeiro Conselho Fiscal que funciona. Em segundo lugar, pela primeira vez na história desse sindicato, né? Pela primeira vez na história desse sindicato, nós tivemos várias assembleias que precederam essa aqui sem o parecer do Conselho Fiscal. E eu posso questionar todos os pareceres e votei contra, apesar de diretores remanescentes da atual diretoria, da gestão do Amarildo, que estão na atual diretoria, terem votado nas contas, seguidas vezes, eu votei contra as contas de 2004 para cá, né? Porque eu saí da diretoria também por causa de divergências em relação a esse aspecto, diferentemente do que foi colocado no panfleto e no site do sindicato. Eu não tenho culpa se alguma pessoa se filiou ao sindicato de 5 anos para cá e desconhece a história anterior desse sindicato. Lembro que mesmo assim, na gestão do Amarildo e na gestão do César Salgueiro, em todas as assembleias de prestação de contas, tinha parecer do Conselho Fiscal. Eu podia questionar o parecer, podia votar contra, mas tinha um parecer do Conselho Fiscal. E como é que você faz assembleia no interior? Assembleia em Campo dos Goitacazes, 3h30 da tarde, assembleia em Itaperuna, 11 horas da manhã, aonde? Josenias, oficial de justiça da Central de Mandados do Fórum de Olaria. Carlos Aguinaldo trabalha no contador partidor do Fórum de São Gonçalo. E eu trabalho na 32ª Vara Civil. Nós não temos licença sindical. Então como é que eu vou apresentar o parecer lá? Ora, por que quer se botar as escuras das contas? Por que esse temor do debate em relação às contas? Porque, obviamente, e aí foi o trabalho que nós apuramos, curiosamente, a transparência alardeada na revista, a transparência alardeada no site, que virou o principal meio de comunicação dessa direção sindical, ela não existe aqui. Porque a tesouraria tem uns dados e o contador tem outros dados, e que são os publicados na revista, e não se unifica. E viemos seguidas vezes aqui. É mentira o que foi colocado no panfleto no site. Mentira! Dizer que nós, dando a entender que nós gazetamos em setembro e novembro. Se colocou 5.000 cópias em cima do Conselho Fiscal, que não esclareceu nada. Era só ir nos documentos, porque eu trabalhei em contabilidade em banco. E o que é? A cada receita, a cada despesa tem um documento contábil. É simples. E aí nós passamos a vir aqui como? Seguidas vezes. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Carlos Aguinaldo esteve aqui em março, no período de férias dele, licença-prêmio. Josenias agora em férias, eu aqui na licença nojo, estou aqui, entendeu? E realmente, né, tem bastante problemas. Tem bastante problemas. Então, esse alardeado marketing em relação às contas não é o que a gente está verificando. Só que a gente não vai se apegar somente à questão numérica, números. O fundamental que nós queremos falar
é que existe um estatuto para ser cumprido. E agora lembram do estatuto toda hora em relação à questão das assembleias setoriais. Mas na hora dos procedimentos estatutários referentes à administração e finanças do sindicato, o estatuto não é lembrado. Porque se aplica o estatuto quando interessa. Quando não interessa, esquece do estatuto. E lembremos aí, o que o estatuto fala no artigo 40, inciso 1? Licitação, publicidade em contratação, seja de serviços, seja de pessoal, seja até do que se chama de mão de obra, o RPG, mão de obra contratada. Esse sindicato, como observamos, né, até pelo tamanho que diminuiu do auditório, que está em obras, passa por seguidas obras desde janeiro. Tivemos um apurado trabalho para verificar se teve licitação em relação à obra do CPD, à obra do jurídico, à obra da sede campestre, as seguidas obras. Nenhuma licitação. Me apresente o documento, porque já que se considera que o que é publicado pelo coordenador geral ou coordenador de finanças é a publicidade, tá? Vi uma só, para ser exato, duas, para ser bem preciso. Contratação de funcionários que teve, se não me engano, em abril ou maio, e uns móveis velhos que estavam aí para vender. Mas em relação às obras, eu não vi nenhuma licitação. E não venham me dizer que é obra de urgência. Não venham me dizer que é obra de urgência. Urgência se a parede está caindo, se você tem um escapamento de gás, se você tem alguma coisa que está ameaçando pegar fogo, isso é urgência. Nenhuma licitação foi feita. A auditoria, temário do debate anterior aqui, foi contratado um auditor, o contador Moisés Inácio, né, que eu tive a curiosidade de fazer uma pequena pesquisa. Eu não estou dizendo nada em relação a isso. Muitas vezes, uma justiça como a nossa aqui tira decisões que nós sabemos que muitas vezes elas são injustas. Mas foi réu e condenado numa ação de execução fiscal. É óbvio que se você abre licitação, esse debate vem à baila. Esse debate vem à baila. E simplesmente não houve a apresentação, a seleção pública. Foi feito, escolheu-se um auditor, diga-se de passagem, né? Perito contábil de Nova Friburgo, perito contábil de São Gonçalo, perito contábil de Niterói. Mas ele virou contador agora do sindicato. É RPG também, aquele pagamento que não entra na folha. Houve a publicidade desse processo? Não houve a publicidade desse processo. Houve esse processo? Então, eu desconheço, que eu fui em todas as suas mensagens. Não fala coordenador de finanças. E fui em todas, nas 40 páginas do coordenador geral. Então, estou colocando todas essas coisas aqui, porque, sem entrar na diferença de números que nós estamos apurando aqui, e o Josenias ontem saiu 10 horas da noite aqui, sem entrar na diferença de números, nós vamos entrar na questão do processo licitatório, que é artigo 40 do Estatuto, inciso 1. Vamos entrar também na questão que passa por uma assembleia a cada 2 anos. A cada 2 anos, para discutir a questão das finanças do sindicato. A prestação de contas tem que ser semestral. A prestação de contas não é anual, é semestral. E para finalizar, colegas, eu fiz uma série de notas sem falar nada, entendeu? É só para mostrar, quando existe essa questão de ficar mais frouxo, os controles estatutários que nós votamos no Congresso, e que pode ser o estatuto que digo aqui que é uma porcaria, que não sei o que, entendeu? Mas eu
e outros aqui nós tivemos até o final do Congresso, porque é muito fácil você atirar a pedra e não ter participado de nenhum Congresso da categoria. É muito fácil. E depois pousar de gostoso. Votamos sim mecanismo de controle que tem que ser respeitado. Como os mecanismos de controle estão a interpretação de cada um, tá? Existem várias notas aqui que eu estou botando aqui, entendeu? Nós temos aqui nota, tá lá, é porque eu não posso xerocar, o funcionário não é autorizado, mas se eu pudesse eu xerocava. Nós temos nota de Tridente, chiclete Tridente, nas contas do sindicato. Nós temos nota de motel, entendeu? Motel? Isso, entendeu? Tá aí, entendeu? Nós temos várias coisas, é engraçado mesmo, né? É engraçado porque eu pago o sindicato, eu posso ser xingado, chamado de mau caráter, mentiroso, né? E cara de pau, isso eu posso, entendeu? Esperto, né? Mas falar as coisas que tem que ser falado aqui, é só trazer as caixas aqui que eu mostro. Vamos fazer um desafio aqui? Trago as caixas aqui, agora, entendeu? Ótimo, entendeu? Ótimo que eu mostre se você não limpar as caixas. Se você não limpar as caixas, pô, isso eu vou falar. Isso eu vou falar. Você fala tanta coisa, por que eu não vou falar? Certo? Você fala tanta coisa, exato, aliás eu sou muito mais tempo que ele, entendeu? Tem história aqui, né? Se alguns faltam história, é outra história, entendeu? Então, companheiros, o posicionamento aqui do Conselho Fiscal, Carlos Aguinaldo, companheiro Josenias, tudo mais, o posicionamento aqui é pela rejeição das contas. Esse é o posicionamento que nós estamos apresentando aqui, tá? Porque não estamos entrando na questão dos números, nem na questão aqui das notas que eu fiz aqui. Não estou entrando nessa questão, tá? Nós estamos entrando na questão do processo licitatório que é garantido pelo artigo 40, inciso 1 do Estatuto. E que não foi cumprido em diversas vezes e pode dizer que é. E atenção, eu sei que uma das coisas que alerto aqui ao plenário, né, que uma das coisas que vão tentar fazer é tentar minar o Conselho Fiscal. Já minaram o material e buscar o afastamento de alguém do Conselho Fiscal, certo? Só colocar o seguinte: esse é o primeiro Conselho Fiscal idôneo da entidade. Ou a gente vai lutar para manter isso aqui, tá? Ou fica assim, né? Ou fica para uma gestão é questionada na auditoria, outra é questionada na auditoria, tá? E aí, meu amigo, é o vai da valsa, tá? Então, o posicionamento do Conselho Fiscal é a rejeição das contas de 2012. É isso, companheiro. Obrigado. Obrigado. Os demais membros. Vocês querem falar, Josenias, Carlos Aguinaldo? Estão contemplados aí, o Alex falou por vocês? Está ratificado o que ele falou. Tá ótimo. Obrigado.